Fala galera, bom dia. 27 de outubro, 10 horas. Guardei aí a abertura do mercado americano. Então, pessoal, o que que acontece? O mercado ele tem essa matemática. Então você tem que ter ideia do que você arrisca, para aquilo que você possa ganhar. Risco, ganho. Então, nós temos que trabalhar com essa diferença, né? Em termos matemáticos, seria você arriscar 10 para você ganhar 30, para você ganhar 40, para você ganhar 50. A operação ela está rolando lá, mas o que é mais importante foi o que nós fizemos até agora. Então, foi feito um mapeamento, foi feita uma análise, a gente achou um plano, um projeto, e a partir do projeto nós executamos. Então, isso é muito importante. E lá nós classificamos o risco, né? Falando, bom, aqui é uma região interessantíssima para entrar, e ela vai me dar um risco de X e eu vou poder ganhar, por exemplo, 4x, 5x, 3x, 2x. Isso aí a gente vai analisando à medida que o preço vai andando, porque pode ter um monte de surpresa, né? Aí entraria técnicas aí para você fazer a condução do trade. Mas o fato é, até agora, nós estamos fazendo um bom trabalho. É o trabalho que um trader faz, um trader profissional faz, que é o caminho que a gente está traçando aqui. E então, estou querendo dizer para vocês que até agora, nós estamos fazendo um bom trabalho. Então, em que não importa o valor que tem lá, porque eu fiz essa operação aí com um stop de 1,20, ou seja, uma operação de R$ 10. Mas as técnicas, o estudo, a sua responsabilidade, o seu empenho, o seu foco, ele é o mesmo que se fosse uma conta de R$ 1.000, sei lá, de R$ 10.000. O que vai mudar quando o valor alto está na conta é as suas emoções, por causa exatamente da perda que envolve, né, técnica que envolve esse foco, esse plano mais perfeito. E é por isso que é interessante você começar com uma mão pequena, até para você ver se você gosta, para você ver se é interessante. Tem pessoas que são apaixonadas, tem pessoas que não gostam, que achou que era de um jeito e não é. E é bem interessante. Então a gente gosta. Ó, o preço chegou aí, ó, nessa posição. Eu vou marcar uma linha que fica mais fácil de visualizar. Então tá aqui, ó. Vou mudar a cor dela aqui. Vou colocar a linha do ouro, do dinheiro. Então tá lá, ó. Toda vez que o preço chegar nessa linha, eu vou ganhar o valor, né, de 1,21. Então vocês concordam que ao chegar nessa primeira linha, o preço já está pagando 1,21? Tá aqui, ó. Ele tá lá em cima da linha lá sambando. E nós temos aqui, ó, no canto aí, ó, do vídeo, o 1,21. Olha lá, tá dando 1,12, 1,7, 1,21. Ah, comando, e aí? Por que que você não sai da operação aí com ele pagando aí exatamente agora 1,21? Pessoal, eu não pago, eu não vou pegar esse valor porque a leitura de preço ela está demonstrando que o preço ele está numa tendência de queda. Ah, por que que ele é por causa disso aqui, ó? Esse movimento aqui, ó, ele foi um movimento bastante forte, que ele quebra essa estrutura, ele quebra essa estrutura, ele faz uma micro reação e ele vem, ele quebra novamente essa estrutura aqui, né? Aí ele faz essa regressão
ele testa o bloco, que é esse bloco azul aqui, um bloco dos 5 minutos, né? E aí a gente entra com o objetivo do preço chegar nessas regiões aqui, ó, que seriam as regiões das mínimas. Então ele pagando aí 3, 4 para 1, né, que seria chegar nessa região aqui, ó, já seria uma região excelente para você sair do trade, e ele iria pagar para você aí algo em torno de 3 para 1, tá certo? Ele abriu com um gap gigante, nós estamos aqui bem altos, né? Então há uma probabilidade dele também chegar nessas regiões aqui, ó. Ele tem uma grande probabilidade de chegar aqui. Mas para isso, pessoal, para que você consiga, né, se desvincular lá daquele dinheiro, porque o dinheiro está lá, é bem fácil se você apertar naquele xizinho que eu vou mostrar aí para vocês aí, um xizinho que está lá em cima do preço, você executa a ordem. Mas por que não pegar esse valor? Por causa, se lembra da estratégia do plano que a gente traçou no início? Então, há uma probabilidade. Ele iniciou um movimento de baixa, né, com aquele arranque que eu mostrei para vocês. Ele fez essa regressão, ele capturou a liquidez ali do topo e ele tende a fazer essa segunda pernada, né, e fazer essa descida aí. Então, esse teste desse bloco foi bem interessante. Então, a gente vai acompanhar para ter aí um risco-retorno aí de aproximadamente 3, 4 para 1, tá certo? Mas já começando, você já tem que já ir meio que se livrando ali daquele valor do dinheiro em si. Porque a gente tem uma técnica e nós temos aqui a execução, né? E aí junto existe o dinheiro, que a sua ganância, que o seu interior, que o seu cérebro vai ficar pega, 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 porque já está lá dentro. Porque ele pode voltar e estopar a gente no zero. É sempre um risco. E aí você vai ficar aquela dor de corno, cara, que raiva, isso detona o trade, isso detona o trade. Então eu quero fazer aí essa operação aí com um vídeo mais lento, com uma conversa assim, para que você tenha esse primeiro toque, falar, cara, porque vai ser mais ou menos isso, né? Claro que é interessantíssimo, porque para você chegar a analisar, desenvolver, né, para você chegar e falar, pô, por que que ele apertou ali? Por que que eu apertei ali? Né? Porque eu confiei que aquele bloquinho ali poderia barrar o preço. Porque, pessoal, pode ser que daqui 1 ano, 2 anos, eu esteja operando aí com 10 mil, com 50 mil, 100 mil, e aí esse valor, ele só vai ser proporcional. Eu só vou ter um valor proporcional a esse valor que eu opero. Então agora é o momento de você desenvolver sua técnica, de você aprender, de você lidar com o mercado, não com dinheiro. Tá certo? Vamos voltar lá para a operação lá que ela tá rolando. Então tá aí, como eu havia falado, o preço sempre tem essa possibilidade aí de fazer a volta. Mas nós estamos firmes aí, lembrando aí que o preço aí, ó, ele chegou a pagar aí, ó, quase a P2, né? Quase 2 vezes o risco. Então vamos aguardar aí ver se ele toca aqui nesse bloco, né? Nessa que foi onde nós entramos aí, ver se essa barra aqui o preço vem, toca nela e continua a descida. Vamos deixar o preço trabalhar aí, tá certo?
Fala pessoal, então o que que eu fiz aqui? Eu realizei a compra aqui, né? Deixa eu só analisar aqui. Então o que que eu fiz, pessoal? Eu estava aqui numa operação de venda, correto? Eu entrei na venda aqui, o preço chegou aqui a pagar 2 vezes o risco, só que ele começou a voltar, formando um padrão de bandeira, né? Eu esperava que ele fizesse um movimento mais forte, tipo esse aqui, ó, né? Ou um movimento de alta, um movimento mais característico, tá vendo? Como esse daqui. Ele era para ter feito esse movimento, né? Nessa descida aqui, ó. Ele era para ter feito isso. Mas você vê que ele foi parando, né? Ele foi freando aqui nessas regiões, né? Ele começou a voltar. Então eu executei minha operação aqui, bem próxima aí do risco de 1 para 1. E eu entrei com uma quantidade de lotes aqui na compra. Então, como você pode ver aqui, ó, eu entrei lá, né, buscando exatamente essa volta do preço aqui no reteste do bloco, que é o que ele está fazendo. Então, agora nós estamos na operação inversa, né, operação aí de compra. E aí nós já estamos aí num ponto aí que é bastante interessante aí, até de realizar a saída. Porque é exatamente aí o teste do bloco. Ele pode ter vindo aí para testar o bloco. Você pode ver que eu coloquei o stop, está muito próximo aí do preço. Eu vou executar aqui a venda porque eu já consegui, né, obter aí algo bem próximo aí do gain diário, né, com uma operação aí de... Então tá aí, executei aí. Então, só para vocês entenderem aí, o preço ele fez essa subida, foi uma subida bem interessante, com característica de regressão, como eu disse anteriormente. Presença forte aí dos vendedores aí faz com que o preço se movimente de forma lenta. E ele vem e testa esse bloco aqui, que é o bloco dos 5 minutos, que é o bloco onde o preço aqui, ó, inverte, né, da compra, da posição comprada para a posição de venda. Então ele testa o bloco, nós entramos aqui na venda, stop aqui na máxima, e aí nós esperávamos que o preço fizesse esse movimento aqui. Esse movimento aqui em amarelo, mas ele não fez. Ele chegou a pagar aí quase próximo aí de 2 para 1 e começou a fazer a volta, ele começou a regredir. Veja que ele regride com as mesmas características, né? Com a presença de vendedor, sem ser um movimento de impulsão forte, ele vem e faz novamente o teste aqui no mesmo bloco. Porque se você puxar aí, ó, ele testa o mesmo bloco
E aí, como ele falha aqui, há uma grande probabilidade dele vir testar aqui, né, essa região. E é exatamente isso que ele faz. Então eu executo toda a minha operação e entro com uma parte de lotes contra para fazer, para esperar que ele abra esse pivô aí, né, provavelmente um pivô de indução. E aí eu finalizo o dia aí, né, com aproximadamente aí $1,70. E foi uma operação brilhante aí, bem interessante. Uma operação aí que pagou aí, né, uma vez o risco, 1,3 vezes o risco. E essa outra aqui que pagou aí, ó, aproximadamente aí, ó, 2 vezes o risco cravado. Até pagou 3 vezes, ó, como você pode ver lá, ó. Mas havia uma probabilidade do preço vir buscar esse topo aqui, essa estrutura aqui, e mais essa aqui, ó, que estaria aqui próximo da P6. Então eu esperei, como ele veio e já veio para mitigar a vela e não conseguiu romper o bloco. E agora você observa aí, ó, a característica do movimento de impulso, né? Era esse movimento que era para ter sido aqui, ó, um movimento forte, um movimento bastante eficiente aí de queda e que infelizmente aí agora a gente vai ficar aí de fora. Mas eu espero aí que vocês tenham aí gostado. Saímos no gain, corremos um risco, né, interessante aí, que ele poderia ter voltado tudo. E claro que o trade exige esse raciocínio, esse pensamento, essa análise, falar, poxa, vamos segurar, vamos sair, por que foi interessante eu ter saído, por que foi interessante eu ter ficado. Então é isso aí, pessoal, mais um dia aí, né? Foi uma única operação, dentro de um único contexto aí de movimentação de preço, mas foi bem interessante, seguiu o nosso operacional, conseguimos, né, fazer com que aquilo que a gente projetou, a gente conseguiu fazer. Agora eu vou reunir aí todos os vídeos aí, vou formatar aí, vou colocar numa lógica aí, e aí vocês acompanham aí no canal, no YouTube, no TikTok e Instagram. Até o próximo dia, mais um passo, hein? Mais um passo.